Aqui, Fênix, tá aqui, tem um cara aqui, velho. Meu Deus do céu, tem um cara aqui comigo. É o Yeti. Nossa, valeu. Matei. Puxa, Peck. Olá pessoal, aqui é o Igor do meu lado, né? Fala galera, E lá vai ele. O Japão vai morrer. Não, mas ele comba. E morreu. É a primeira vez que tô gravando Hunger Games. Tem espada, tem espada. Aqui, ó, vem aqui comigo. Vem aqui, ó. E aí, você sabe como muitos youtubers de jogos começaram a gravar aqui no YouTube? E você sabe qual foi um dos primeiros Battle Royale a estourar aqui no YouTube? Pois é, hoje eu vou mostrar pra vocês o jogo ou o minigame dentro de um jogo que eu tenho mais carinho na minha trajetória jogando e que eu também assistia os meus youtubers favoritos jogarem. E se você tá vendo aqui atrás de mim os vídeos que estão rolando, você já deve imaginar que eu tô falando do Hardcore Games ou do Hunger Games, que era, se não o mais jogado, um dos mais jogados aí há 10, 12 anos atrás aqui no YouTube dentro do Minecraft. E aí, gente, aqui é o Rafa e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, galera, eu não sei quantas views esse vídeo vai pegar, se ele vai atingir muitas pessoas de fato, mas o meu intuito com esse vídeo é atingir um pessoal que nem eu, que hoje tem seus 24, 25 anos, que jogava muito nessa época ali em 2012, 2013, e assistia esses youtubers que eu vou citar aqui jogando, e tem um carinho muito grande por essa época. E eu não encontrei muito material aqui no YouTube falando sobre, eu encontrei até material falando sobre uma época mais recente, uma era mais recente do HG, né? E eu queria trazer essa perspectiva mais antiga aqui, né, pro pessoal. E, pô, trazer a magia que era essa época, né? Pra gente é muito legal. Eu direto me lembro com meus amigos sobre essa época e todos têm muito carinho. Desde as gameplays, as músicas que tocavam. Então eu vou deixar de fundo aqui nesse vídeo, provavelmente, músicas que tocavam nessa época, pra gente curtir junto. Então, não se esqueça de se inscrever, deixar o like pra gente bater nossa meta de 5 mil inscritos aqui no canal. E sem muita enrolação, bora agora pro começo do vídeo. Bom, como é de se imaginar, todos os youtubers que a gente assiste hoje em dia, eles tinham canais bem pequenos quando eles começaram, né? Então, era sempre muito nichado, ainda mais dentro desse minigame. Bom, naquela época, quando um canal tinha 20 mil inscritos, 30 mil inscritos, ele já era conhecido na comunidade inteira do jogo. Então, basicamente, era o que esses canais eram, e eram os canais que eu saía da escola e corria pra casa pra assistir. E eu não posso deixar de começar falando de uma dupla icônica dentro do HG, que foi, sim, o Cellbit e o Fênix. E a gente tem que falar do HG, porque todo mundo fala pra gente falar do HG. A gente começou... eu comecei meu canal no YouTube em 2012. O Cellbit, que tem o seu canal solo, o Fênix também, mas que hoje é muito conhecido lá no Flow Games. Quem aí não se lembra de chegar todos os dias em casa e assistir aquele vídeo de saga da casinha deles dentro do HG? Cara, era muito incrível, era muito engraçado. Foi um formato muito inovador, né? Onde eles chegavam ali no jogo e realmente tentavam construir uma casinha e aí o pessoal entrava na onda, né? Olá, seja bem-vindo. Como pode ver, temos grandes estoques de Cocoa Beans. Porque o propósito do jogo é você ir meio que se degladiando até sobrar uma pessoa só que vai ser o vencedor, né? Aí nesse meio eles foram ficando muito famosos e o pessoal entrava na deles, jogava com eles, adorava aparecer nos vídeos. E bom, esses vídeos cresceram tanto aqui no YouTube brasileiro, deles gravando, que eles receberam uma parceria, né? Eles fizeram uma parceria com o maior servidor da época desse jogo, que era a MC PVP, né? O MC PVP, o gringo, que a gente fazia 2 vídeos por semana por contrato, lembra? A gente tinha um E contrato isso que com eles. cansou, porque Porra. era obrigatório. E a gente entrava em partida, ficava 2 horas pra conseguir uma partida que a gente não morre no começo, porque os caras caçam a gente no começo. E vocês se lembram que tinha até um meme interno, assim, né, do pessoal que jogava ali, que era, toda vez que a gente entrava no servidor, ele tava lotado, a gente falava, Cellbit no A4, Cellbit no A1. Cellbit no Próprio A4, Hunt. galera. Exato, Sabe, sempre de tinha notar. essa. O server era Sei. E a gente falava isso com o intuito do pessoal sair do servidor pra ir procurar o Cellbit e dar espaço pros nossos amigos no servidor. Bom, eu já fiz muito isso. E, gente, outro canal que bem no comecinho começou a crescer aqui no YouTube por causa desse minigame foi o Resident Evil, né? Que hoje é um canal gigantesco e eu acredito que todos vocês conhecem. E essa época que a gente pegava e fazia era os Hunger Games, né? Cara, essa época, Era boa, né? sem brincadeira, que era a época que eu mais me diverti
jogando Minecraft. Era muito bom. Mas sim, todo mundo sabia que o Rezende começou fazendo vídeos de Minecraft, mas não especificamente desse minigame, né? E nessa época ele era bem estourado fazendo os vídeos de HG, e ele gravava direto, né? Ele jogava ele e os amigos dele. É porque A depois... gente varava a noite. Eu, o Fão, Aham. quem mais jogava na época comigo? Cara, O teu irmão jogava o João contigo, jogava- Gamer o João- Master. Gamer né? Master. Ah, viu? Eu acompanhei. Caraca, velho. Galera das antigas aí vai pirar. Vai pirar. Nossa, o melhor jogador de HG brasileiro, todo mundo pagava muito pau pra ele. E também, é claro, o Japa. Sim, o Japa, que fazia vlogs naquela época, jogava HG. E o nick do Japa nesse jogo, né? O nick do Japa no Minecraft era Neguinho da Lata. Eu me lembro desse nome e ele me dá muita nostalgia, gente. Essa época era muito mágica, em que via todos os youtubers que eu gostava jogando a mesma coisa, e a gente jogava também e podia ter contato com eles eventualmente, porque não eram canais gigantescos e eles estavam sempre ali no jogo, sabe? Bom, só de lembrar disso pra vocês, eu acho que já vale o like nesse vídeo, de lembrar que o Japa jogava Minecraft. Todo mundo que vocês imaginarem jogava isso, gente, é sério, era realmente muito grande. Bom, o Rezende, ele gravava muitos vídeos de HG, né, ele e os amigos. Ele jogava tanto isso que ele mesmo criou o próprio servidor de jogo, né, que se chamava HG Mania. Vou mostrar pra vocês o meu servidor de Hunger Games, né? E também foi crescendo esse cenário de servidores brasileiros de HG, o que é bem interessante, e também formou muita comunidade aqui no Brasil desse jogo. E dessa história toda aí surgiu um torneio de HG no servidor dele, aonde todos os maiores youtubers de HG, basicamente, daquela época se juntaram pra jogar entre si. E que nessa época ainda eram canais considerados pequenos pra hoje em dia, né? E nessa lista aí tava o próprio Rezende, o Sir Casio, o Gamer Master, irmão do Rezende, o iShow Gamer, o Fê Batista, o Authentic Games, JVNQ, a Malena, o Spock, o Peck, o Wolf também e muitos outros lá que batalharam até o final. E claro que o vencedor foi o Gamer Master, o irmão do Rezende. Agora falando de outros dois youtubers que também jogavam HG, que começaram o canal jogando HG, então era o Neox e o Eagle jogando HG o tempo todo, e era só vídeo disso, desde que eles eram bem pequenos, com aquela vozinha, informação de puberdade, sabe? Fever, galera. Niggle Team aí, ó. É nóis. Dois eram muito bons e são, não é à toa que hoje são super bem sucedidos. E nessa época eles também eram bem grandes no HG, então eles tiveram uma parceria com o MCPVP também, igual o Selbit e o Fênix. E bom, galera, tem muitos outros youtubers, eu quis trazer alguns que hoje tem canais bem grandes pra vocês saberem que eles começaram com isso, mas tem inúmeros outros youtubers com canais gigantescos que começaram gravando esse jogo e dentro, que é um minigame dentro do Minecraft. Vocês entendem como isso é nichado, pessoal, e como isso deu luz a tanto canal aqui? Então, se você tem alguma história ou memória sobre, coloca aqui nos comentários que eu vou de fato adorar ler, cara. Eu vou adorar ler sobre, eu gosto de conversar sobre isso, eu gosto de ver a opinião dos meus amigos sobre isso, então vai ser um prazer ler o que vocês têm a escrever aqui sobre essa época tão mágica que foi o HG, ali por 2012 até 2015. E bom, já que eu falei de alguns canais aqui, né, do YouTube, eu queria lembrar também de uma outra coisa dessa época, que eram as músicas. E, gente, é muito incrível isso. Algumas eu deixo até hoje, ou seja, de brincadeira com amigos, ou mesmo escuto, porque me dão um certo conforto, né? Mas que eram os dubsteps malucos daquela época. Era sempre uma música eletrônica muito mirabolante, que tava no fundo de todo vídeo, ou na intro de algum canal. E, enfim, sempre todos os vídeos tinham essas músicas que eram daqueles canais super grandes, que era o No Copyright Songs, o Swag Tracks, tinha outros também. Tinha o Trap Nation também. Eu lembro desses nomes e tinha diversos canais e diversas músicas que toda criança escutava. Eu lembro que a minha mãe não aguentava mais me ouvir no quarto escutando isso, era só isso. E ela falava, filho, tu vai ficar com problema na mão, vai te dar lé, vai te dar não sei o quê. E eu não tava nem aí, cara, ninguém tava nem aí. A gente ficava o dia inteiro jogando isso, gente. Era realmente um fenômeno, assim. Eu lembro de, nas minhas férias, ficar ali 12 horas, 13 horas no computador jogando isso, escutando essas músicas. E, gente, essas músicas são usadas até hoje no YouTube, por aí, porque, enfim, eu não sei se hoje em dia algumas têm, mas muitas não têm direitos autorais e são músicas de fácil acesso e que são boas para tocar em fundo de vídeo até hoje, né?
Bom, puxando o gancho das músicas, agora eu quero falar de outra parte, que eram as famosas intros dos canais de Minecraft, que até hoje estão presentes aí, e hoje estão mais como um meme do que algo realmente de verdade que as pessoas usam, né? Mas que eram aquelas intros 3D, mirabolantes, com iluminação e fumaça de fundos, shockwaves explodindo. Bom, esses pequenos vídeos de 7 a 10 segundos que tocavam com essas músicas antes de todo o vídeo me fizeram despertar uma vontade que era ter a minha própria intro, né? Que eu sempre quis ter um canal. Enfim, gente, hoje eu trabalho como designer e motion designer, né? Também já editei muito vídeo na minha vida, assim, mas isso se deve a esse começo, sabe? Eu só despertei essa curiosidade dentro de mim de aprender a fazer essas coisas. Inclusive, sou eu que faço a vinheta aqui do canal, a edição aqui do canal e tudo mais. Eu só despertei isso dentro de mim por causa desse jogo, dessa comunidade e dessa vontade de aprender a fazer essas intros dessa época. Então já fiz muita intro pra amiguinho, pra passar no canal do YouTube, fazia o banner, fazia a foto do Skype, gente. Sim, nessa época a gente só se falava com Skype, gente. A gente não usava TeamSpeak, a gente não usava Discord, não existia o Discord, né? Com certeza muita gente vai se lembrar, hoje em dia o Skype nem existe mais. Apesar de não ser feito pra isso, apesar de ter uma qualidade de áudio muito ruim, quando a gente ligava a câmera tinha a qualidade ruim também. Dava pra ligar pra pessoas no telefone pelo Skype. Tinha gente que passava trote. Quem não se lembra aí do Kaique Flex passando trote, que também gravava vídeos de HG. Nelson, você morreu! Aqui, eu vou matar o Nelson, vou matar! E voltando agora especificamente pro HG, eu queria falar um pouquinho mais sobre o maior servidor da época, que foi a MCPVP, né? Eu digo foi porque esse servidor acabou, infelizmente. E bom, bem no início só existia um lugar onde todo mundo ia lá se encontrar pra jogar o HG, que era a MCPVP. E todos os youtubers brasileiros, os youtubers gringos, todos esses youtubers se juntavam e gravavam os vídeos dentro daquele servidor, que tinha diversos servidores, né? Dentro daquela rede de servidores. Bom, e esse foi o maior server por muito tempo, até surgiram outros servers de youtubers brasileiros ou de youtubers gringos mesmo, mas acabavam servindo mais como um treino pra você jogar na MCPVP, onde a win, né, quem vencia na MCPVP é onde mais contava, é onde realmente era o que o pessoal queria ganhar e era mais difícil, muito mais competido, né? Tinha tanta gente jogando nesse servidor, gente, que todo começo de partida, por mais que fosse uma rede enorme de servidores, era travado. Mas aí aconteceu que a MCPVP ela foi comprada pelo Brawl, se eu não me engano, era outra rede, era outra empresa. Bom, isso aí eu não vou saber explicar pra vocês, mas eu lembro que o servidor foi comprado e desde então ele não foi mais o mesmo, o pessoal não queria mais jogar, todo mundo tinha kit, tinha VIP, tinha coisa lá, mas acabou que não usou mais e decidiu migrar pra outros servidores e assim o HG foi começando a baixar, né? Então começou a crescer mais ainda a comunidade de servidores brasileiros aqui, né? Onde a gente encontrava servers de diversos youtubers, e nessa época aí já não gravava mais o Resende, já não gravava mais HG, o Niggle Games não lembro se gravava, mas enfim, os canais que eu comentei já não estavam mais gravando HG, mas tinha os servers que ficaram bem famosos aí, eu não vou me lembrar todos agora, mas tinha o Like Kits do Clone, né, tinha o Pandora HG do LN Diniz, aí depois, bem pra frente, quando o HG já entrou numa época de gente bem mais nova que eu, assim, teve o Mush MC, né, teve agora até hoje existe o Flame MC, que se você quer jogar um HG que parece com o MCPVP, eu não tô sendo pago, tem o Flame MC, que hoje eu acho que é o mais fiel a como era a MCPVP daquela época, e realmente bastante gente joga ainda esse jogo lá. E existiam muitos outros servers também de PVP só, né, que tinha o caso do Craft Combat, o PVP, o Frame PVP, eu tô falando os que eu lembro, mas com certeza tinham muitos mais, e que eu joguei em muitos mais também, né? Bom, e eu também não podia deixar de falar do servidor brasileiro, né, que fez o Minecraft crescer aqui, basicamente, né, quando muita gente não tinha dinheiro próprio, ou os pais não acreditavam em colocar cartão na internet, né, que era o caso dos meus. O servidor era o Craftlandia, pessoal, que eu acho que até hoje existe, se eu não me engano, se não existia eu vou deixar aí na edição, né. Era, se não o maior, um dos maiores servidores de todos, assim, e no Brasil era gigantesco. Então, pô, tinha diversos minigames, era tipo um Hypixel do Mine Pirata, né? E também tinha o HG lá. Então, eu já joguei muito HG do Craftlandia quando eu tinha o Mine Pirata. Eu fui um dos últimos amigos meus a ter o Minecraft original, né? Então, a gente jogou muito lá. E tem muito carinho por essa época. Realmente uma galera jogava, tinha HG, tinha Skywars. E ficar jogando aquela sala de PVP deles são realmente memórias muito legais.
sabe? E que com certeza esse servidor ajudou imensamente a crescer a comunidade e a crescer o próprio jogo Minecraft aqui no Brasil, onde ele é gigantesco, né? E puxando essa parte onde muita gente naquela época não podia comprar o Mine porque não tinha dinheiro, também muita gente não podia comprar equipamento pra jogar porque não tinha dinheiro. Então a gente não tinha um PC bom, até porque na época não tinha PCs legais, né? Tanto assim, os que tinham já eram bem caros, né? Pra época. Então aquele seu amiguinho que tinha um PC nessa época aí, 2012, 2013, que rodava Minecraft a 100 FPS, a 90, 80, nossa, ele era o melhor ali, o cara que tinha o PCzão da turma. A gente naquela época se divertia com muito pouco. A gente jogava o jogo, eu lembro de jogar o Minecraft a 15, 20 FPS, sabe? Quando eu jogava no PC, que eu jogava no PC do meu tio, antigaço, assim, a gente jogava o jogo a 15, 20 FPS e mandando ver lá no PVP, todos os amigos. Jogava falando no Skype, com um microfone horroroso, gente, horroroso. Eu lembro que aí eu comprei o meu primeiro headset, gente, numa livraria aqui de Floripa, né? Eu moro em Floripa. Era um headset da Philips. Vou tentar achar o modelo aí pra botar a imagem pra vocês, cara. Mas era um headset grandão, assim, 2 bolotas, assim, na minha orelha. E o microfone bem pequenininho e bem ruinzinho, sabe? Cheio de ruído. E eu lembro de ligar aquilo, gente. Dá vontade até de chorar, porque foi meus primeiros contatos com equipamento de áudio, de visual, que é uma coisa que eu sou apaixonado hoje. E foi aquele primeiro contato, cara. Era incrível. Era um headset horroroso que eu botei na minha orelha e eu me sentia o maior youtuber do mundo, o maior gamer do mundo. E, gente, não tem coisa que tire isso da gente, essa sensação de conforto de quando a gente é criança e tá descobrindo as coisas. Não tinha teclado mecânico, lembro de jogar ainda com mouse de bolinha embaixo, não era nem mouse com sensor. Então, gente, era outra época, era outra valorização dos momentos, né? E aí também eu lembro que quando eu fui de fato ter o meu primeiro PC gamer, né, que a minha mãe muito querida me levou numa loja de informática de um conhecido nosso pra montar o computador, e eu lembro que eu falei a seguinte frase pro vendedor: moço, eu quero um PC que rode Minecraft gravando com Fraps a 60 FPS. Pra quem não sabe, Fraps era um programa usado naquela época pra gravar, e muita gente só usava o Fraps craqueado. E agora, mais nichado no HG de novo, eu queria lembrar vocês das texturas que a gente usava no jogo, né? Até hoje é muito usado textura pra PVP no Minecraft, tem textura pra Bed Wars, textura pra um monte de minigame que existe hoje. E a gente tinha as texturas específicas pro HG também, né? Que os youtubers lançavam. Então tinha os youtubers gringos também, né? Tinha o Reno Rancheiro, o Zephyr. Nossa, gente, a textura do Zephyr é incrivelmente famosa, né? Tem o Stimp também. Tinham vários youtubers que eram muito bons de PVP na época, a gente almejava ser que nem eles, assim, sabe? E também tinha as texturas dos youtubers brasileiros. Tinha um canal que mostrava muita textura, se eu não me engano era o Flap Games, alguma coisa assim. Usei muito aquela Fateful 32X. Inclusive fiz minhas próprias texturas também, quando eu comecei a ter contato com Photoshop. E bom, uma textura pra mim que é super icônica desse jogo é a textura do Cellbit. Sim, o Cellbit tinha uma textura pra jogar HG. Então, gente, estamos aqui de madrugada no Flame MC pra testar uma textura incrível, que é a textura do Cellbit. Sim, eu achei essa relíquia aqui na internet. E, gente, eu baixei essa textura no Mediafire. Fazia muito tempo que eu não entrava nesse site. E, bom, eu baixei alguns arquivos aqui e esse foi o que eu consegui achar mais fiel a como era a textura quando eu jogava, que era com essa mira de pontinho aqui e essas espadas mais gordinhas, né? Bom, a sopa, a hot bar, tudo. Eu me lembro exatamente esses cogumelos, pessoal, que tinham os cogumelos maiores na época pra ficar mais fácil de pegar, né? E bom, eu acho que a coisa mais icônica dessa textura, né, é quando a gente entrava nos menus de configuração e tinha aqui várias carinhas do Cellbit. Tem alguém me matando. Aparentemente eu não tava sozinho no servidor. Tinha essas carinhas aqui, ó, do Cellbit por toda a tela. Isso aqui era incrível, mano, sério. Isso aqui dá muita nostalgia. Essa textura das pedras. E, gente, olha, eu vou tomar um pau aqui pra esse cara, provavelmente. Ó, tá aqui não? Ó o combinho. Nossa, cara, quando a gente tomava sopa, velho. Meu Deus, eu não sei mais tomar sopa, galera. Ai, meu Deus. Nossa, eu matei o cara, mano. Vocês têm noção quanto tempo que eu não jogo PVP, cara? Mas, enfim,
Eu tomei a sopa tudo errado, não sei mais como toma sopa direito. Mas, cara, muito louco isso, mano. A gente toma sopa, né, e fica a carinha aqui da sopa. Essa textura aqui é a nata do Minecraft raiz, né? Isso aqui é loucura, essa textura de cogumelo aqui, ó. Isso aqui é pura nostalgia, é só quem viveu realmente nessa época sabe o que isso aqui é. Mas enfim, pessoal, essa foi a textura do Cellbit. Mas enfim, pessoal, eu acho que esse vídeo chegou ao fim, repleto de referências. Falei das músicas, dos youtubers daquela época. E pra mim hoje, poder ter equipamento e poder ter conhecimento pra fazer um vídeo e falar sobre isso aqui pra vocês é incrível. E como eu disse, eu não me importo se esse vídeo não pegar grandes visualizações. A minha ideia era realmente atingir o público que jogou isso, né? E se der, atingir daí os youtubers, a galera que jogava naquela época mesmo, né? E gravava. Eu sei que muita gente parou de gravar pro YouTube, mas ainda assiste. Então saibam que a gente lembra de vocês, a gente lembra do pessoal que jogava, por mais que muitos não estejam mais gravando jogos. Então eu sempre tive essa vontade de fazer um vídeo falando sobre isso aqui no YouTube, sabe? Eu acho que é uma época que foi gigantesca e que pouca gente falou sobre. Eu deixei esses trechos aí do pessoal que eu encontrei falando em podcast sobre isso. E é uma parte muito relevante do YouTube. Eu acho que realmente é uma parte aí que trouxe muitos canais do YouTube e trouxe essa galera que queria começar a gravar vídeo, seja gravando vídeo de jogo, de tutorial, de tudo, porque o Minecraft e esse minigame envolveu muita coisa, gente. Então deu palco pra muita gente aparecer aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham tido acesso a essa memória, a esse carinho que eu também tenho por essa época. E por favor, gente, não se esqueçam, comentem se eu esqueci de falar de alguma coisa. Com certeza tem mais coisa pra falar. Já pensei em fazer uma parte 2 falando sobre isso, ou falar em live. Enfim, eu acho que tem muita coisa pra falar sobre isso. Então deixem os seus recados, falem sobre o que vocês viveram nessa época também. Não deixem de se inscrever, de deixar o like de vocês, lembrando pra gente bater a meta de 5.000 inscritos. E é isso, gente, valeu, um abraço e vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal.